Oi, Jamil, boa tarde para você. Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Fala, Jamil, boa tarde. Gente, o Jamil hoje vai falar para a gente, dar um balanço, na verdade, das temperaturas que subiram muito enfim, em relação à guerra da Ucrânia e entre Ucrânia e Rússia. Já tinha havido um fato relevante ontem, que é a questão do atentado que matou a filha de um apoiador, de um chamado guru de Moscou, do presidente russo. E agora a Ucrânia acusa os russos de promoverem adoções ilegais em massa de crianças ucranianas que, no ataque a uma cidade que é Mariupol, não é isso, Jamil? Essas crianças teriam sido levadas para territórios dominados pelos russos e com adoções ilegais sendo estimuladas, é isso? Exatamente, Adriana, é uma história bastante dramática, no fundo, e muito triste se Você for depois. confirmada. Lembrando que isso é a versão do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, que, claro, tem a sua avaliação do que está acontecendo, mas vamos tentar colocar aqui num contexto. O que os ucranianos dizem é que nas áreas onde os russos passaram a dominar dentro da Ucrânia, ou seja, o exército russo conseguiu controle nessas áreas, uma parcela da população, verdade, buscou refúgio aqui na Europa Ocidental. Então a gente teve aqueles grandes fluxos de pessoas que vocês viram, a gente acompanhou todas essas histórias. Muito bem. Agora, houve também um fluxo para o território russo. Lembrando que, obviamente, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Então não houve apenas um fluxo de pessoas para a Europa Ocidental, também houve para o leste, para a Rússia. Mas quem é que foi para a Rússia exatamente? Aí é uma questão um pouco mais, eu diria, complexa. Agora, qual é a acusação principal? É que você tem, dentro desse contexto, o governo russo, as Forças Armadas russas, sequestrando, segundo os ucranianos, cerca de 1.000 crianças só na cidade de Mariupol e levando para o território russo. Que essa migração, que essa ida para o território russo, não foi por livre, espontânea vontade dessas pessoas, dessas crianças. Foram justamente levadas para o território russo e, uma vez no território russo, colocadas para adoção, inclusive na Sibéria. Então, basicamente, um crime absoluto se isso for confirmado. Os russos negam, dizem que isso nunca aconteceu, etc. Mas lembrando que os russos disseram que não houve ataque à maternidade, a palavra guerra na imprensa russa é proibida, literalmente proibida, não é uma forma aqui de dizer a palavra guerra está proibida, os jornais russos não podem escrever guerra ao noticiar a guerra, para vocês terem uma ideia. Então, claro, a Rússia disse que isso não aconteceu. Se isso for confirmado, mostra que, obviamente, nós temos aí um problema muito sério dessa guerra, que é justamente a destruição de famílias inteiras, não apenas da infraestrutura, saneamento, dos aeroportos, etc. Você tem uma sociedade que vai se desfazendo ao longo aí desses últimos meses de uma forma dramática. E reconstruir isso tudo depois, Adriana, não preciso nem te dizer como poderia ser complicado qualquer tipo de reconciliação depois disso. É, e é você usar a criança como guerra de arma, né? Assim, isso aconteceu em diversas guerras, isso aconteceu em muitas ditaduras, inclusive aqui na América Latina, a gente lembra das Mães da Praça de Maio, na Argentina. Além de assassinatos, muitas crianças acabaram sendo levadas por um processo também de adoção ilegal. Então, assim, sabendo historicamente que isso se repetiu em muitas guerras, em muitos momentos de ditadura, ainda assim a gente recebe a notícia e fica chocado, né? Como é possível você fazer isso com crianças, né? Algo absolutamente Exato. abominável. Se confirmado, algo abominável, né? Absolutamente, Fábio. De fato, como vocês colocaram, isso não é novo. Né? O uso de crianças como soldado, por exemplo, isso aconteceu e acontece em vários lugares pelo mundo e é absolutamente dramático, porque, claro, são as primeiras que morrem, são colocados em alguns exércitos, e aí guerrilhas ou paramilitares, ou etc., são colocados, inclusive, na linha de frente, justamente para que sejam os primeiros a serem mortos, eventualmente, em algum tipo de confronto. Muitos casos, isso já li muitas dos relatos das comissões de inquérito, principalmente aquelas que avaliaram a situação na África, mostrando que essas crianças são absolutamente dopadas, colocadas numa situação completamente fora de controle para poder lutar, para poder justamente morrer, no caso, sem saber o que estavam fazendo. Isso, no caso, claríssimo
da África isso aconteceu. E como você disse, Adriana, a gente acha que não, no século XXI a gente vai ficar mais inteligente, a civilização vai ser diferente e que tudo vai ser melhor. Não, né? Os acontecimentos nesses últimos anos, eles mostram que aparentemente a gente tem um longo caminho pela frente, seja na Síria, no Iêmen, na Eritreia, perdão, na Etiópia também, e agora no caso da Ucrânia. Jamil, a gente tem 2 minutinhos ainda, mas vale a pena passar por outros 2 pontos relativos à guerra, né? O Zelensky deu uma declaração importante dizendo que quer a Crimeia de volta. Ele chegou a dizer, tudo começou na Crimeia e tudo vai terminar na Crimeia, né? Quem sabe aí com o fim da guerra e a Crimeia anexada novamente à Ucrânia. E um outro ponto importante, né? Kiev está com receio de receber algum tipo de ataque um pouco mais pesado amanhã, porque é justamente o dia da independência da Ucrânia, né? Exato, por esse ponto primeiro, Fábio, esse é um relatório da inteligência americana mostrando que existe essa possibilidade, sim. Amanhã a Ucrânia completa 31 anos de independência, para você ter uma ideia, aqui na ONU, por exemplo, a embaixadora da Ucrânia vai dar, inclusive, uma coletiva de imprensa. Então, é uma data que a Ucrânia quer, obviamente, marcar. E os russos também vão querer marcar de um outro contexto muito diferente. Então, sim, um risco de intensificação da crise nesses próximos dias por conta disso. E o primeiro ponto, aí no que se refere à Crimeia, sim, a guerra, no fundo, começou em 2014, ela não começou há 6 meses, e a Ucrânia quer, basicamente, a Crimeia de volta. Eu estive na Crimeia e é uma situação muito paradoxal, porque, claro, é uma região que vive, já vivia sanções, mas ao mesmo tempo os russos deixam muito claro que dali eles não sairão e que ali faz parte do coração, basicamente, também da Rússia, já que o assunto dessa semana é coração, né, Adriana? O coração que veio de longe esse, viu? Muita gente aqui, nossos ouvintes, não entendendo essa paradinha estratégica do coração aqui no Brasil para voltar para a cidade do Porto logo depois. Confesso que eu também não entendi muito, viu, Jamil? Posso só falar só um detalhe muito curioso. Contaram em Portugal, semana passada, um diplomata contando que falaram, ok, vamos emprestar o coração, mas o chefe da polícia do Porto vai junto para garantir que depois vai trazer esse coração de volta. Então, né? Coração vai, mas o chefe da polícia também vai. Vai que alguém conquista o coração de Dom Pedro por aqui, né? Exatamente. Obrigada, viu, Jamil?